Eu estou disparando o cronômetro aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente é um grande prazer estar podendo conversar com um público como esse, especialista em café, e discutindo um tema para mim realmente importante. E por sinal, eu estou com algumas responsabilidades grandes. Uma delas é controlar o tempo. Isso vai ser uma responsabilidade difícil. Uma segunda responsabilidade grande é, dentro desse tempo, conseguir falar de um tema que a gente possa entender todo mundo, né? Conseguir deixar alguma contribuição. E eu tive que fazer aqui uma escolha. Dentre tantas coisas que poderiam ser ditas, eu decidi falar sobre turbopulverizadores, né? O nosso palestrante anterior já deu um tapa na minha carteira, mas eu vou usar a carteira dele agora para mim completar o meu trabalho, né? E na verdade a escolha desse equipamento é exatamente pelo fato de que a maior parte dos agroquímicos aplicados na nossa agricultura é feita com esse equipamento, né? Eu poderia discutir o postal, poderia discutir solvito, eu poderia discutir especificamente vários pontos. Eu escolhi esse. Eu estou com mais uma responsabilidade grande, que é fazer uma palestra para o meu orientador, né? Porque eu sou filho da década de 70. Na década de 70 surgiu ferrugem no café e eu vi uns aviões Trush Commander, voando naquela região de Catanduva que tinha muito café. E eu comecei a gostar de pulverização. Eu achava aquilo fantástico, tirei brevet, queria ser piloto agrícola, mas passei na faculdade em Jaboticabal e tive a oportunidade de estagiar com o professor Tomomassa Matu durante 3 anos e meio. Naquele tempo, a faculdade de agronomia eram 4 anos. 3 anos e meio eu tive a oportunidade de estar no Departamento de Defesa. Na década de 70, a única escola, e até hoje poucas escolas têm, uma cadeira específica sobre tecnologia de aplicação. Então, esse foi uma oportunidade ímpar que eu tive de construir minha vida trabalhando com essa área que eu acho fantástica. Pois bem, tecnologia de aplicação tem alguns segredinhos e eu vou tentar passar muito rápido. O primeiro deles é não ter receita de bolo. Eu adoraria chegar aqui, dar uma tabelinha para vocês e dizer, vão para o campo e aplicam isso. Não é verdade. Toda vez eu vou ter que pensar no ambiente e eu vou tentar discutir um pouquinho sobre os fundamentos. Quero ver se discuto fundamentos e princípio, porque sobre o fundamento e princípio surgem regras. Lembra que regra tem exceção, mas princípios não têm exceção. A regra pode ser mudada, porque ela foi construída em cima do princípio para uma aplicação local. Então nós podemos discutir bastante sobre isso. Lembrando sempre do seguinte, o que o produtor de café tem que produzir? O que o produtor de soja tem que produzir? Tanto o produtor de café como de soja tem que produzir dinheiro. Se não produzir dinheiro, quebra. E aqui nós produzimos dinheiro produzindo café, né? Ou soja, ou milho, ou cana. E nós temos 2 formas de conseguir isso. Eu melhoro a entrada, que é qualidade e quantidade produzida, ou eu diminuo a saída. Eu corto investimento ou melhoro o uso tecnológico. Quando eu falo sobre tecnologia de aplicação, o que eu estou querendo propor é que a gente passe a usar melhor a técnica da aplicação. Usar melhor esse conceito. Porque o uso melhor desse conceito vai trazer para nós melhor qualidade, maior quantidade, menor impacto ambiental, maior e inclusive vai cortar custo, sem cortar investimento. É difícil na citricultura, por exemplo, de hoje, de baixíssima rentabilidade, falar em investimento de máquinas. Mas numa cafeicultura que vive um momento bom, aproveitem a usar corretamente esse dinheiro para investimento em tecnologia. É a hora de se preparar, porque desde o tempo de José, um pouquinho antes de Cristo, tinha lá 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas grandes e 7 espigas pequenas. Isso é antigo, isso não é nada novo. Então vamos usar o momento para usar corretamente a tecnologia disponível. Bom, usando aqui a definição do professor Tomomassa Matu, que ele colocou no livro dele lá de 82, acho que é a primeira edição, tecnologia de aplicação é o uso correto de todo o conhecimento tecnológico, de todo. Nós temos mania de usar parte, é usar todo, é usar todo o conjunto de conhecimento. Para quê? Para a colocação de um produto biologicamente ativo. E aí vale a importância de conhecer produto, mas conhecer produto mesmo, não é apenas conhecer assim, para que serve, qual a dosagem, qual o preço. É conhecer muito mais do que isso. Para mim, acertar um alvo
e eu preciso conhecer a entidade, que alvo é esse, que lugar eu quero colocar o produto. De quantidade, na quantidade adequada, de forma racional, estou dizendo econômica, sem contaminação do homem ou do meio ambiente. Para que a gente possa entender a melhor expressão do uso dessa técnica, podemos dar uma olhadinha nesse vídeo que está aqui, ó. Ó, isso aqui é um produto que ele produz. E se eu estou querendo usar toda a técnica, eu não estou preso só em pulverizar. Ele usou dentro do conhecimento um item som, para mim atrair um problema. Ao invés de eu fazer a pulverização na área como um todo, ó, eu quero discutir, me dá a definição, e em cima da definição de usar todo o conhecimento aparece uma variável nova, o uso de um atrativo para fazer. Olha a ideia de acertar o alvo correto. Ao invés de eu pulverizar a planta de café inteira, eu estou pulverizando um lugar único que pega exatamente o alvo. Quem é o alvo? Minha cigarra. E eu agora não tive que ir na planta, porque a cigarra veio até o lugar em que eu estou pulverizando. E de forma racional, isso aqui é menor contaminação ambiental, é o uso mais racional do produto. E o funcionamento é muito simples. Basta fazer lá, ligando o som, né? As cigarras vêm até a área que está pulverizando. Essa é a perfeita execução de uma definição. É trazer um princípio com uma coisa prática. Infelizmente nós não conseguimos isso para todas as lavouras. Nós não conseguimos isso para todas as aplicações. Mas vejam, esse é um campo aberto para que a gente aumente a nossa criatividade, para que a gente aumente o nosso poder de usar o conhecimento para chegar num resultado importante. O que houve? Perdi a minha imagem. Bom, não quero mais lá de lá sem foco, hein? Vocês conseguem ver o lado de cá? Então vamos falar um pouquinho baseado no lado de cá. Opa! Ó, na verdade o que funciona é o produto certo, aplicado na hora certa, aplicado no local certo, na quantidade certa, na distribuição certa. Ou seja, ou você acerta ou você está fora. Nós vimos aí a respeito da broca, depois que ela conseguiu penetrar no grão e depositar a sua larva lá dentro, já foi com a corda. Eu tenho que entrar na hora certa. Em que hora? Tem um momento adequado. Se eu acertar o momento, eu faço a minha aplicação de forma adequada. Bom, mas eu vou falar sobre turboatomizador, né? Então eu não vou discutir muito sobre esses itens. O primeiro item é cultura e problema fitossanitário, que já foi discutido, né? Precisamos de usar o conhecimento sobre a área biológica que envolve lá exatamente a unidade biológica, cultura e problema. Tem um outro ponto importante, que é o conhecimento sobre produtos. Precisamos conhecer mais sobre produto. Nós conhecemos muito pouco sobre produto. Quem é que lembra na hora da aplicação que algumas moléculas têm redistribuição? Ninguém. Quem é que lembra exatamente na hora da aplicação em que ponto a molécula atua? E nós pegamos a máquina e usamos ela sempre do mesmo jeito. Vamos na área, a regulagem que serve para bicho mineiro, serve para ferrugem, serve para tudo. Para não foi a regulagem é a mesma, está errado. Mudando o tipo de produto, muda o tipo de aplicação. Muda o tipo de aplicação porque provavelmente muda meu alvo. O alvo é aonde o produto tem que chegar para que efetivamente ele funcione. Vocês conhecem a cultura do café? Vou dar um exemplo acadêmico. Cultura do café vocês conhecem? Parece que sim, né? Se eu quiser controlar ferrugem no cafeeiro, quem é o alvo? Quem é o alvo, pessoal? O alvo biológico, o alvo que eu quero controlar é um funguinho que está lá debaixo principalmente na página inferior da folha. Agora, se meu produto é um fungicida de contato, qual é o alvo? Só a página inferior da folha, porque a página superior pouco interessa só a página inferior. Agora, e se meu produto é um produto sistêmico de ação translaminar ou mesostêmica, qual é o alvo? A folha. Agora eu coloco na folha e ele funciona. Qual das duas pulverizações é mais difícil? A primeira ou a segunda? A primeira, porque só interessa a parte de baixo do alvo. E minha máquina é igual, eu não mudo quando mudo o produto. Preciso começar a pensar nisso.
E se meu produto é um produto de absorção radicular, qual é o alvo? Muitas vezes eu escuto falar, é o solo, errado, é raiz, porque se eu colocar no ambiente do solo, onde tem pouca raiz, ele não é absorvido e não é translocado. Se ele não é absorvido e translocado, ele não chega no lugar que ele tem que funcionar. Entender o produto é fundamental para que eu comece a pensar qual é o equipamento e como é que eu vou utilizar, né? Entendendo então aí quem é nosso alvo. Quem está responsável pela projeção, o lado de cá está fora de foco. Eu acho que você está dando uma ajustadinha lá que o pessoal vai enxergar melhor. Eu gostaria de falar sobre... Perdi meu cronômetro. Opa, agora subiu de lá. Ela está fora de foco, viu? Precisa acertar o foco da máquina lá. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre o momento da aplicação. Eu não vou discutir sobre esse assunto porque eu coloquei ele lá na frente, mas o momento da aplicação é algo fundamental em relação à praga, em relação à cultura, em relação ao clima, em relação à capacidade operacional. Bom, eu vim aqui para falar sobre tecnologia de aplicação com enfoque na máquina e vou tentar discutir um pouquinho dessa máquina usando isso aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre os pulverizadores. Esse é um trabalho feito pela Unesp de Botucatu em 2003. Eu não sei se alguém assistiu minha palestra lá em Araguari, em que eu falei sobre... Eu foquei só isso. Eu peguei o pulverizador e trabalhei com ele. Nós estamos jogando fortunas de dinheiro fora por máquinas inadequadas, máquinas mal preparadas, máquinas com manutenções péssimas. Não adianta pegar um produto de última geração, não adianta acertar tudo e colocar numa máquina ruim. A máquina tem que ser melhor. Esse equipamento está esquecido, e veja nesse trabalho aí de 2003, em 126 pulverizadores com menos de 2 anos, 53% estava com dosagem errada de produto ou taxa de aplicação errada. Ou seja, máquinas novas em que eu não poderia pôr defeito na máquina, eu tenho erro de aplicação. Quer ver um? Nós não sabemos quanto cabe de água dentro do tanque. Eu entro na topografia inclinada, sobra 50 litros dentro do tanque, no tanquinho lá de 200 litros, ou de 400 litros. 50 litros de sobra no fundo de um tanque de 400 é mais de 10%. E aí eu coloco água em cima, não vejo quanto eu preciso de água, porque eu acho que já acabou. Vou lá e aplico, estou aumentando dose, e estou errando, e é comum, hein? O cara fala, putz, eu tenho lá 100 hectares, comprei produto para 100 hectares, precisei comprar mais 20. Você está jogando dinheiro fora, rapaz, tem alguma coisa errada, volta lá e olha na tua máquina onde está o erro. Precisamos, esse erro de 10% já virou um padrão, né? Eu já estou preocupado com os de 20%, porque o 10% a pessoa fala, não, 10% é normal. Na hora de comprar, o cara já leva 10% a mais, que vai faltar mesmo. Ô Dio Cristo, eu não posso levar 10% a mais, agora está sobrando dinheiro, manda 20%. Mas na hora que a coisa apertar, fala, eu quero exatamente um pouquinho, porque errar nós vamos. Não vamos ser matematicamente precisos, mas eu não posso sair admitindo que 10% é normal, né? Bom, um outro problema muito comum, nas máquinas mais velhas a coisa vai para 70%, né? Mas um outro problema muito comum são pontas ruins ou erradas. Nós não sabemos selecionar uma ponta de pulverização e por isso as nossas pulverizações estão ficando inadequadas. E veja, tem aqui ó, um tratorzinho, né? Nossos pulverizadores algum no campo está mais ou menos assim. Pois bem, eu poderia, e naquela palestra eu foquei muito sobre isso, ó, sobre tanque, sobre agitador, sobre registro, filtro, mostrei um monte de erros que estavam aí. Na palestra de hoje, que apesar de não ser continuidade, mas eu vou discutir um pouquinho mais sobre o uso de turbinas, o uso de turboatomizadores na nossa pulverização. Bom, primeiro, vamos entender a técnica. A técnica de usar o turboatomizador é a seguinte: a gota não vai por conta própria. Quem leva a gota até o alvo é o vento produzido pela máquina. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda. Eu agora não estou fazendo a gota ir sozinha, estou fazendo a gota ser arrastada por uma corrente de ar. Para isso, eu primeiro preciso entender a técnica, preciso entender os tipos de ventiladores, ou quem produz o vento. Existe ventilador e existe turbina. Ventilador é esse que a gente enxerga aí, ó, ventilador igual aquilo, são nossas máquinas convencionais.
ela produz alto volume de ar, mas com baixa pressão. Turbina normalmente produz menor volume de ar, mas com maior pressão. E pressão no ar significa velocidade de ar. Então nós temos máquinas aí que produzem ventos de 300 km por hora, 350 km por hora, que usam formar aquele tipo de gota que ele foi dito no anterior, né? Que formam as gotas através do movimento do ar. Ou seja, ó, eu conheço a técnica, jato arrastado. É que a gota é levada pelo ar. Entendi o tipo de quem produz ar. E preciso entender quem é que forma a gota. Tem o processo eólico, tem disco rotativo e tem disco hidráulico, ou tem bicos hidráulicos. Poderia discutir sobre qualquer um deles. Vou aumentar a nossa discussão na área de bicos hidráulicos, porque na verdade é o mais utilizado, né? Como é que funciona isso? Está aqui, ó. Eu tenho, seja ele um costal, seja ele um tratorizado, eu tenho a produção de gotas arrastada pelo ar. Esse equipamento surge do desenvolvimento da pistola. O cara pegava a pistola, a lança e fazia pulverização com braço. Depois, na guerra, faltava gente, resolveram fazer uma pistola que ficava oscilando, uma lança que ficava oscilando para pulverizar laranjas. Foi lá na Coreia, nos Estados Unidos, né? Isso acabou sendo a primeira máquina automatizada na pulverização. Nós, pela tendência que temos de seguir aquilo que se usava no passado com um certo grau de verdade, admitimos que, na verdade, as pulverizações em plantas tinham que ser com pontas de cone cheio, tinha que ser com gotas grandes e que precisavam chegar na planta. Era assim, porque a pistola não tinha ar, a gota tinha que ir sozinha. Ou eu dou energia cinética para ela chegar no alvo, ela não vai. Soltar uma gotinha fina, ela para, o vento manda ela embora. Até hoje eu escuto falar em turbo, tem que pôr um bico de cone cheio e um bico de cone vazio. Para que o cone cheio? Para aumentar o tamanho de gota. Aumentar o tamanho de gota para ar levar? Não, para isso sozinho, introduzir o ar. Uma turbina in situ gasta 30 CV. 30 CV significa 1,5 litro a 2 litros de óleo diesel por hora. Se dá para jogar 2 litros de diesel por hora, por favor, dou a minha conta bancária, depositem lá para mim, porque se for para usar a gota grande, não seria ar, né? A técnica é essa, é simples, ó. A minha planta que estaria seca, com a minha máquina passando por aqui, deveria deslocar o ar seco e colocar dentro dessa planta ar com gota. Ou seja, vamos lá? Seria a mesma coisa que eu tivesse aqui um copo cheio de óleo e eu passasse perto de uma torneira caindo água e tivesse tempo para a água tirar todo o óleo que está lá dentro e ocupar todo o espaço com água. Entenderam isso? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa mão muito rápida debaixo da torneira. Deu tempo de arrancar todo o óleo? Não. Eu passei muito devagar. O que aconteceu? Eu tirei todo o óleo e derrubei mais um monte de água. Então, regular a velocidade de trabalho da minha máquina é fundamental. Eu vou no campo trabalhar com o pessoal de ciclos de café e escuto sempre assim, eu tenho que aumentar a velocidade porque eu tenho que aumentar o rendimento, você tem que melhorar a qualidade primeiro. Porque se você andar a 6 por hora num pé de café grande, bastante encorpado, e você não conseguir colocar as gotas lá dentro, você não controla, por exemplo, o arco da leprose. E aí o cara fala, vou jogar 2.000 litros d'água por hectare para matar o arco da leprose. E passa 9 por hora. Aí a gota não vai lá dentro. Não é volume de cauda, é pôr a gota no alvo. Se eu levo ela pelo ar, o ar tem que ser adequado para isso, né? Isso é de fundamental importância. Então, como conclusão, aumentar a velocidade pode prejudicar a boa penetração. Se eu estou fazendo uma pulverização foliar, senta a pua, eu estou pensando só na parte externa. Mas se eu estou procurando controlar a água da leprose, eu preciso chegar no centro da planta. Agora o ar tem que estar tempo de chegar lá. Em contrapartida, se eu ando com velocidade muito baixa, eu aumento o escorrimento, eu jogo o produto para fora da área que eu queria. Quem é que regula a velocidade da máquina na hora de pulverizar em função do tamanho da planta, em função do nível de folhamento, em função do tipo de produto ou em função do tipo de praga que está sendo controlado? Nós não estamos usando tecnologia.
Então nós estamos usando máquina no campo, mas não é tecnologia. Tecnologia é quando você usa o conhecimento, isso que é importante. Então escolha a velocidade correta, invista, gasta tempo nisso. Rapaz, hoje está bom, vamos sentar. Não, hoje está bom, primeiro vamos regular a máquina, por sinal, brasileiro. Vamos preparar a máquina antes da hora de pulverizar, né? Um mês antes, vão lá, põe a máquina, limpa ela, engraxa, põe, vai na área, mede, levanta os dados. No dia que tiver que pulverizar, a máquina está pronta. Agora nós chegamos lá na hora, está lá o produto, está lá a água, está lá o problema. E você fala, o que vem regular a máquina? Como regular a máquina? A máquina está um caos. Uma outra coisa importante não é só quanto o ar gera, mas é como esse ar é distribuído. Né? Então tem alguns estudos aqui que analisam, usando uma técnica muito sofisticada, um barbante, um fiozinho, né, leve, em que o ar passa por aí e mostra que, ó, tá vendo? O ar aqui deve sair mais para baixo, o ar aqui deve estar saindo mais para cima. Provavelmente a saia dessa planta aqui vai ser menos pulverizada do que a saia dessa outra. Né? Tem lá turbinas diferentes, com alturas, tentando jogar o ar mais paralelo à altura da planta, enfim. Como é que distribui o ar da minha máquina? E aí nós estamos fazendo uma ferramenta super especial, cabo de rastelo, amarrando algumas tirinhas de papéis, né, de plástico, e tentando analisar o que acontece, porque algumas vezes eu estou aumentando a quantidade de água para aumentar a cobertura e meu problema está no ar. E nesse caso, algumas vezes é possível mexer em aletas naqueles distribuidores de ar para que isso melhore. Nem sempre isso é possível, mas eu poderia usar essa ferramenta em algumas máquinas para melhorar a distribuição. Mas ó, eu não quero jogar ar, eu quero jogar ar levando a gota. Pois bem, quanto de gota eu tenho que jogar, quanto de caldo eu tenho que jogar na minha pulverização e aonde? Então tem uma mesa, tem uma série de críticas técnicas a esse equipamento, mas ele me ajuda a entender muito bem. Eu tenho aqui uma maquininha pequena que está jogando produto aqui, produto lá em cima, todos arrastados pelo ar. Eu vou tentar coletar essa gota e jogar aqui dentro de um monte de canequinha ou de provetas ou de tubinhos para entender quanto de ar, quanto de calda está indo junto com o ar. Para que a distribuição seja boa, o ideal seria que eu tivesse um espaço entre a planta e a máquina. Sem ter um espaço entre a planta e a máquina, eu posso estar ocorrendo num erro. Quando passa muito perto, num lugar tem escorrimento, no outro lugar tem falta de cobertura. Nas culturas de café, quanto mais adensado e quanto maior a máquina, parece um problema sério, porque a turbina já passa lambendo a minha cultura. Eu tenho pouca chance de trabalhar com isso. Não vou dizer para vocês aumentar esse espaçamento, que vocês me matam, né? Não vou dizer para vocês podar todo ano o café, porque vocês me matam também. Mas olha, provavelmente vai ter máquinas melhores para o café menos denso e para o café mais denso. Talvez valesse a pena eu ter dois equipamentos. Eu queria ter um carro muito bom para barro, mas que desse para competir em Fórmula 1. Eu não consegui esse veículo. Eu consegui um veículo muito bom para barro, passando as 4 rodas, com pneu cravado, né? Mas eu consegui um outro com pneu slick para andar no cacete lá na corrida de Fórmula 1. São máquinas diferentes, são competições diferentes. Então talvez pensar nisso de forma clara. Vamos ver aqui o nosso café. Olha a distância que está esse bico daqui e olha a distância que está a outra ponta para jogar lá em cima. Imagine agora que eu quero melhorar a pulverização nesse ponteiro do café usando o turbo. Opa, eu quero melhorar a pulverização desse café aqui. O que é normal fazer é isso, ó. E eu coloquei do lado ali a mesa, né? Para a gente entender como é que a calda chegaria ali. Então tem duas formas que eu tenho escutado normalmente. Vamos colocar uns bicos de cone cheio grandão na ponteira da máquina, porque se eu colocar um bico de cone cheio bem grandão aqui, eu consigo jogar a quantidade de água suficiente para molhar o ponteiro. Jogar uma gota grande e veloz desliga o ar, né? Porque eu já falei, está jogando dinheiro fora. A gota grande bate no alvo e pulveriza ou escorre? Escorre. E eu estou pulverizando assim? Não, estou jogando dinheiro fora. Então veja, se eu tenho máquinas, né? Se eu tenho plantas nesse estágio, não adianta eu querer pegar uma maquinona grande e colocar naquela área. E se eu tenho plantas nesse estágio, não adianta eu querer pegar a máquina pequenininha e colocar nessa área. Por melhor que eu fale em técnica de aplicação, eu não faço milagre. É necessário que a gente entenda a adaptação da máquina para a cultura, porque eu não posso mandar vocês podarem todo ano. Eu não posso vocês mandarem aumentar espaçamento. Eu tenho que entender que existem máquinas diferentes para diferentes épocas.
Bom, como é que eu sei se a pulverização está boa ou está ruim? Uma técnica muito simples, não é a mais precisa, mas ela é muito bem orientativa, é a colocação de papel sensível. Se eu coloco papel sensível dentro da planta, eu consigo entender como é que ficou a distribuição. Eu sei quanto chegou de gota no alvo que me interessa, né? Bom, para mim pulverizar, primeira coisa eu tenho que conhecer a minha caça, né? Pulverizar eu digo nem caçar. Não dá para você pulverizar sem conhecer quem é o alvo, que é meu problema. Não dá para mim pulverizar sem conhecer o pulverizador. Não dá para pulverizar sem conhecer a hora. Não dá para pulverizar sem conhecer o produto químico. Gente, não dá para pulverizar sem conhecer o tamanho da gota. Se eu errar o tamanho da gota, eu errei a pulverização. O resto tudo pode estar certo, né? Porque o tamanho da gota, e os bicos hidráulicos fazem essa porcaria para alguns e benefícios para outros, né? Ó, produz desde gota muito grossa, uma gota média, uma gota muito pequenininha. O bico hidráulico faz essa confusão de gota. Alguns dizem assim, o ideal seria ter uma gota num tamanho só, desde que o meu alvo fosse um só, né? Algumas vezes é ramo, algumas vezes são flores, algumas vezes são fruta, algumas vezes é ramo, fruto e flor. Se é ramo, fruto e flor, de repente esse mix de gota não é dos males o pior. Poderia ser melhor, mas de tudo isso não é o pior. Eu adoraria discutir com vocês como medir e por que medir tamanho de gota, mas eu não tenho tempo. E ó, por que medir tamanho de gota é o mais fundamental para entender a pulverização. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho daquela história do momento, um pouquinho do que medir e vou colocar num compactado. Veja o seguinte, como é que está meu tempo aí? Que eu perdi meu cronômetro. Já foi 10? Ou já foi 15? Quanto? Falta 10? Não, você não rouba meu tempo não. Ó, pessoal, eu vou aqui medir sobre o tamanho de gota e analisar que gota é levada pelo vento. E o cara fez um ensaio e descobriu que as gotas que são levadas pelo vento são gotas menores do que 200 micras. Quando eu estou pulverizando numa barra, o meu desejo é que a gota seja maior do que 200 micras para não ter deriva. Mas quando eu estou pulverizando com turbo, o meu desejo é ter uma gota que o vento leve facilmente. As gotas menores têm maior capacidade de adaptação a diferentes alvos. As gotas menores têm maior capacidade de penetração. A gota maior bate e escorre, não penetra. O meu problema é que a gota muito fina evapora. Então, portanto, respeito ao clima. Não adianta falar em pulverizações com temperaturas acima de 30 a 32 graus. Não adianta falar em pulverizações com umidade relativa do ar de 25, 30. Aí aumenta o tamanho da gota, porque ela vai evaporar mesmo, mas você vai perder produto. E ó, se eu pudesse discutir sobre produto, daria mais de 1 hora de discussão. Mas eu vou dar só um exemplo rápido. Quem é que lembra de pressão de vapor do produto? Todo mundo, olha, todo mundo lembra de ver pressão de vapor. Mas eu vou pegar água com gasolina ou água com álcool e vou pulverizar, uma mistura de água e álcool. Se eu estiver num clima seco, água e álcool, o álcool vai embora e a água chega no alvo. Então, se eu não entender como é que o meu produto volatiliza, como é que ele se transforma nesse processo, eu posso pôr gota no alvo, mas não pôr produto. E sim, cana-de-açúcar em análise de herbicida tem um monte de ensaio já demonstrando. Então, por favor, um aparelhinho mais barato do que o pH, e eu acho que mais importante do que o pH, um termográfico, para saber o seguinte, como é que está a umidade relativa do ar e temperatura, é o mínimo que eu preciso saber. Bom, está aqui as definições, vamos falar um pouquinho sobre cobertura. Tem produto que exige cobertura, tem produto que não exige cobertura. Se meu produto é de contato, a cobertura tem que ser maior. Se meu produto é sistêmico, a cobertura pode ser menor. Não estou dizendo que obrigatoriamente sempre é, mas pode ser menor, né? Essa é uma fórmula que mostra quais são as variáveis que interferem em cobertura. Queria estudar aí cada um dos itens dele, mas eu não posso. Eu só quero lembrar o seguinte. Se eu reduzir volume de cauda, pense bem no espalhante. Se eu tiver com volume alto, esqueça o espalhante. O espalhante não serve para tudo, mas ele contribui nos volumes menores de cauda. Um outro fator extremamente importante é o tamanho de gota. Ó, isso aqui é uma esfera. Ela tem um diâmetro. Volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, analisando isso, ó, o volume dessa gota de 350 micras dá para produzir 13 gotas de 150 micras. Qual das duas tem maior cobertura? Essa aqui ou aquela ali? A menor, né? E se eu resolver fazer gotas de 40 micras, dá 670. Olha a quantidade de gotinha que estaria caindo. Se eu pudesse pulverizar com gotas de 40 micras, estaria fantástico. Mas se eu enfiar uma gota de 40 micras, é mais ou menos a gota que sai desse tubo, desse ventilador,
aspirando. Essa gota não chega no meu óculos, porque ela evapora antes disso. Então imagina num clima quente, seco, lá no campo, no meio do turbo atomizador, eu enfiar uma gota de 40 micros. Dá, chefe. Foi parar em qualquer lugar, no nariz do padre, mas não chegou no lugar que deveria chegar. Não tem nenhum funcionamento para isso. Bom, pois bem, agora, entendendo um pouquinho da importância da temperatura, entendendo o tamanho da gota, como é que ela se relaciona com chegar ao alvo e com produzir a pulverização que eu desejo, eu preciso regular minha máquina. Por favor, não chame ninguém para regular a máquina antes de revisar a máquina, de arrumar a bomba, comando. Eu tenho fotos aqui de comandos catastróficos. O cara pinta o comando e não desmonta. Eu falo, joga fora essa porcaria, porque se você desmontou o comando, você não desmontou a inteligência da máquina. Tem máquina que está pulsando no campo e o pessoal fala, não, mas está trabalhando, mas está pulsando. Está errado. Nosso colega falou sobre manômetro. Eu quero que vocês levem para casa a seguinte pergunta: vocês desligariam o manômetro do seu carro que mede a pressão do óleo? Vocês não fazem porque pode fundir o motor. E nós desligamos o manômetro do pulverizador que veio uma filha da mãe de uma torneirinha. E nós colocamos o manômetro nas costas do operador. Como é que ele sabe que está variando a pressão durante o trabalho? Ele não sabe se variou a pressão, variou a pulverização. Está tudo errado. O manômetro tem que vir no nariz do tratorista, no lugar que ele possa enxergar, né? A fórmula para regular é isso, ó. Eu pego velocidade, pego espaçamento, pego quanto eu quero jogar de volume de caldo. E aqui vem a primeira discussão. E meu tempo agora deve ser só 5. Então, ó, primeiro, vai no teu trator e descobre quando é que ele dá 540 RPM. Cada trator tem uma rotação para isso. Isso é importante exatamente para que o ventilador tenha o perfeito desempenho. Tenha certeza que aqui tenha 540, não pela bomba, mas pelo ventilador. O ventilador aí é o ponto mais crítico. Vá lá, meça como é que está a distribuição. Vá no campo e meça a velocidade. É extremamente simples, 50 metros, marca o tempo, divide 180 pelo tempo de segundo, sai lá a velocidade. Tendo a velocidade, vamos ajustar o volume de calda. E aí vem uma briga importante, que é uma proposta antiga, já discutida, que eu vou no campo muito pouco implementada, que é o tal do hectare vertical. O que é hectare vertical? Definição de volume de calda é muito simples. É quanto eu gasto de água por o produto no alto, né? Quanto que eu preciso gastar? Opa, deixa eu passar para cá. Nós estamos propondo que em café se faça uma análise para hectare vertical. O que é isso? Se eu tenho uma planta pequena, se eu tenho uma planta grande, eu estou mudando a minha área de cobertura. Como é que eu posso falar que jogo 300 litros por hectare numa plantinha pequena ou numa planta grande e falar que as coisas são iguais? Não são iguais. Então a proposta nossa não, a proposta é acadêmica, já existe há muito tempo, eu sou apenas um endossador dela. Meça o espaçamento da tua cultura, meça a altura da tua planta e calcule essa área. A área que eu tenho que pulverizar, na verdade, é uma parede do lado de cá e uma parede do lado de cá. Então basta eu pegar 2 vezes a altura e dividir pelo espaçamento, eu tenho a área que eu estou pulverizando. E aí, ó, fiz uma formulinha no Excel fantástica, né? Eu entro lá, espaçamento 4×3, ou seja, em cada hectare tem 1,5 hectare. Se eu quiser jogar 400 litros por hectare, eu tenho que jogar 600 litros, né? Se eu quiser jogar 300 litros por hectare, é 450. Porque está ligado não mais à área de chão, mas à área de parede que eu tenho que pulverizar. Eu poderia incrementar isso, índice de empolhamento da pós-colheita ou antes da colheita, né? Eu poderia melhorar ela. Mas se eu já fizer isso, eu já estou um passo para frente. Eu falo assim, estou usando 300 litros por hectare, que a altura do teu pé de café é 1 metro. Eu falo, beleza, 2. Eu dobrei a quantidade de caldo. Nos nossos ensaios, volumes acima de 800 litros por hectare, em qualquer tipo de planta não mudou nada. Nós temos erro na máquina para fazer isso, né? Então, quando o cara, estou pondo 1.200 para leprose, eu digo, tem alguma outra coisa errada. E na verdade, naquela formulinha, ó, eu vou pegar aquele número e colocar aqui. Bom, para a gente simplificar a coisa, aqui um exemplo, 5 vezes 4 vezes 500 litros por hectare, daria 16 litros por minuto. Eu venho aqui e estudo quantos bicos eu poderia pôr, e minha proposta não é aumentar o tamanho do bico, é aumentar o número de pontas. Provavelmente eu não precisaria multiplicar o número de pontas aqui, mas deveria multiplicar aqui para conseguir chegar no ponteiro, né? Vou lá, faço uma continha, pego a vazão, divido pelo número de bicos, continha matemática extremamente simples, vou na tabela do bico. E na tabela da ponta de pulverização eu vou olhar qual é o tamanho da ponta, qual é a pressão que vai trabalhar, quanto vai jogar de água e que tamanho de gota vai gerar.
quero gotas próximo de 150 micras. Não quero abaixo de 120, não quero acima de 180. Por que esse número? Porque essa é a gota que o ar leva bem. Essa é a gota que penetra bem. Essa é a gota que tem melhor capacidade de cobrir a maior quantidade de ar com menor índice de perda. Se eu tiver com gota de 120 ou 150 micras, posso trabalhar com lugar de 25%? Não, porque ela evapora. Carne grômica. Se você ajustar volume de cauda, a perca da pulverização durante as horas quentes do dia é recompensada pela produtividade da sua máquina e pela qualidade do serviço que você pode fazer com uma aplicação correta. Aqui são algumas formulinhas. Olha a gota de 150, você não vê jato, você vê uma cortina, e isso sim é que gera cobertura. Essa é uma cobertura pobre, essa aqui uma boa, essa aqui está um pouco mais do que boa, essa aqui é excessiva. Não precisamos em café coberturas desse tipo, né? Os produtos e pragas que nós utilizamos. Se eu fiz aquela continha, eu sei a pressão, eu venho aqui, coloco o manômetro, venho aqui, regulo a pressão exata. Eu não gasto mais do que 5 minutos para ajustar um pulverizador, e na primeira tentativa eu acerto, bico novo, manômetro bom, né? Eu acerto ele rapidamente em termos de calibração. Bem, pessoal, dentro do tempo, acho que aí, sem estourar muito, é isso? Mas você falou que eu só tinha 10 naquela hora? Você mentiu pra mim então? Ô louco! Sacanagem! Ele falou que só tinha 10, eu sentei a pôr. Bom, mas ó, alguém gostaria que a gente então ficasse com o seguinte recado. Em pulverização, usando o turboatomizador, invistam tempo em conhecer melhor a distribuição do ar, quantidade de ar gerado e como é que ele se comporta. Não esqueçam de fazer revisão de filtros, de tanque, de manômetros, de bomba, tá? E ajustem o tamanho da gota. O tamanho da gota é a grande sacada para a tecnologia de aplicação. É a gota que leva o ativo, é a gota que leva o produto até o alvo, é a gota que define a distribuição. A gota é dependente do volume, né? Ou seja, a gota define o volume, não o volume define a gota. Se eu não conhecer a gota, eu não conheço o volume. É essa inversão de pensar que nós precisamos. Bom, mesmo assim, tendo aí corrido um pouquinho, nós não temos, deixa eu... Só para aproveitar aqui um pouquinho desse tempo, por favor, não guarde o pulverizador assim, tá? Isso não é um jeito muito bom, porque a poleira até lhe serve, junto com a gaiola lá de carregar boi, né? Mas não guarde muito bem assim. Qualidade nunca é um acidente, é sempre resultado de um esforço inteligente. Ou nós vamos passar a usar a inteligência para usar os recursos que estão disponíveis. E cafeicultores, aproveitem o momento que vocês estão mais saudáveis economicamente pelo momento bom da cultura e invistam em tecnologia, invistam em conhecimento. Não deixem de trabalhar com a técnica. Agora é a hora, porque a hora que vier a crise, a hora que vier um momento pior, eu estou mais preparado para ter qualidade, para ter quantidade, com custos racionais, sem ter que fazer investimento na hora ruim, né? Aqui alguns exemplos que estavam aí, não ia nem apresentar, mas em termos de segurança, é fundamental que a gente trabalhe. Isso só se consegue com preparação de homens, isso só se consegue com uma análise crítica, sempre do ambiente e do agroecossistema. Era isso que eu queria, muito obrigado, depois eu me encontro à disposição para as perguntas. Senhoras e senhores, lembramos aos presentes que aqueles que quiserem se servir de água, na mesa ao fundo e logo aqui ao nosso lado, na área externa, temos também banheiros femininos e masculinos. A próxima palestra será o uso da aviação agrícola na cafeicultura, proferida pelo professor da Universidade Federal de Lavras, Wellington Pereira Alencar Carvalho. O professor Wellington possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras em 1983. Mestrado em agronomia e energia na agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 95
e doutorado em Agronomia, Energia na Agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2002. Atualmente é professora adjunto 4 da Universidade Federal de Lavras. Tem experiência na área de engenharia agrícola com ênfase em mecanização agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia de aplicação, aviação agrícola, máquinas agrícolas, aplicação aérea e mecanização agrícola. Lembramos aos presentes que todas as perguntas deverão ser anotadas durante todo o dia para que logo mais, a partir de 17 horas, tenhamos um debate com os palestrantes. Com vocês, professor Wellington Pereira Alencar de Carvalho. Obrigado, você não anda matando. Seu Juju. Inicialmente, gostaria de agradecer em nome da Universidade Federal de Lavras, do Departamento de Engenharia, o convite para que a gente pudesse discutir alguns aspectos ligados à tecnologia da aplicação. Então, aí para mim e a todos os presentes, nosso agradecimento. Bom, em função do tempo que é exíguo, né, nós vamos tentar acelerar para que a gente possa apresentar alguns aspectos sobre a questão da tecnologia da aplicação. Ali a gente não vai ter tempo de passar inteiro, mas é um vídeo mostrando o uso de fertilizantes foliares, mais um inseticida, mais um fungicida, sendo preparado aqui na área de Três Pontas para a aplicação por via aérea. Então vamos falar um pouco sobre a tecnologia das aplicações. Quando a gente começa a perceber a situação da cafeicultura nas regiões produtoras brasileiras, pegando aqui a região da Zona da Mata e outras regiões, a gente percebe que nos últimos anos tem havido um crescimento bastante significativo do custo de produção dessas lavouras. O custo de produção de mão de obra, o custo de produção dos defensivos agrícolas e dos fertilizantes. Então, essa mão de obra cada vez mais cara tem feito com que produtores busquem otimizar o seu processo de produção, buscando então algumas alternativas para as